Tal Mickey Mouse. Nascia então na Grande Depressão Americana, né? Grande problemas financeiros no país. O Disney acabava de perder tudo que ele tinha, que era aquele personagem. Nascia então o Mickey Mouse, que revolucionou a empresa. Existe uma frase muito famosa do Walt Disney, que você pode comprar isso num quadro lá em Orlando, onde eu vivo, que diz o seguinte: eu apenas espero que nunca se esqueçam de uma coisa, que tudo começou com um camundongo. É frase do Walt Disney. Revolucionou a empresa e por isso que até hoje, mesmo não trabalhando para a empresa, eu uso, o meu relógio tem o Mickey Mouse, meia tem Mickey Mouse, camisa tem Mickey Mouse, porque realmente é uma paixão você ter... Tudo começou com camundongo. Com camundongo. E Mickey é um nome relativamente comum, ou pelo menos era, né? Exatamente. Tem pessoas com o nome de Mickey, Ficou né? mais ainda depois do Mickey Mouse, né? E uma história muito engraçada. Eu, nascido no Nordeste, né? Para mim não tinha nenhuma diferença entre camundongo e rato. Então passou um ratinho ali, ó o rato, pega o rato. O pequeno até grande. Pois é, mas no inglês, rato é a ratazana, é aquele que vive lá no bueiro, é o rato mesmo, entendeu? O camundongo é o pequenininho bonitinho. Então na Disney, se você falar assim, puxa vida, que ratinho bonitinho, é uma ofensa, porque é um camundongo. Né? Por isso que chama Mickey Mouse, não Mickey Rat. Aula de inglês agora aqui. Não, perfeito, mas seguindo daí, você chegou a se inspirar nessa história? Ah, sim, ou seja, essa história é fascinante, porque eu costumo dizer nas palestras e até nas minhas terapias com os meus clientes, né, que é aquela frase famosa do Nietzsche, fala: aquilo que não puder me destruir me tornará mais forte. Sim. Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Isso, exatamente. E outra que eu costumo dizer é o seguinte: em geral, é quando o céu está bem escurinho, bem escuro, a coisa está preta, é que as estrelas mais brilham, né? Então, isso é super importante. Outra coisa muito importante desse fator da história do Mickey Mouse, relacionado com psicologia positiva, é que o Walt Disney, em vez de se concentrar no problema, entendeu? Como a maioria das pessoas faz, ou seja, estaria lá, puxa, perdi meu personagem, o que eu vou fazer agora? Se lamentando, o que fez o Walt Disney? Pô, já era, eu perdi, eu assinei um contrato, eu não li com atenção o contrato, eu perdi, acabou. Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer. Então ele já começou a pensar positivamente o que eu vou fazer. E quando você começa a pensar dessa forma, naturalmente que as respostas vão chegando. Isso é um detalhe que as pessoas não pensam. Elas ficam remoendo no problema, e vai ficar no problema. Porque a imagem é essa. E aí tem que ver a história dos parques, né? Coisa de 20 anos depois, 20 e poucos anos depois. Exatamente. Aí ele fez, só para você saber rapidinho, ele foi o primeiro cara a inovar, era um grande inovador, a fazer o primeiro desenho com som sincronizado. Depois ele fez o primeiro desenho em cores. Depois ele fez o primeiro desenho longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões, que é um marco na história do cinema. Sim. Você imagina, numa época em que só havia desenhos de 3, 4 minutos, um cara vem e vai fazer um filme de 1h30. E que, a título de curiosidade, até hoje esse desenho daquela época, que foi feito naquela época, foi remasterizado, tal, mas é aquele desenho daquela época, até hoje as crianças de hoje, que têm 3, 4, 5, 6 anos de idade, assistem e se apaixonam, se encantam. Exatamente. E com o sucesso de Branca de Neve, que ninguém acreditava, levaram 4 anos fazendo o filme, quando todo mundo dizia, ninguém vai para o cinema ver um desenho animado de 1h30. Né? Na época, o cinema de arte era o cinema com pessoas, desenho era um negocinho secundário. E o cara elevou para a categoria de arte os desenhos animados. Aí foi um sucesso tremendo, quando ninguém acreditava. Aliás, todos os sonhos de Disney, ninguém acreditava. Então, se você for um sonhador aí, fique tranquilo, deixa o povo gritar, berrar. Se acreditar no seu sonho, vai lá e faça. Faça como Disney, faça como Claudemir, como Copini, vai lá e executa. Deixa o pessoal falar. O pessoal vai falar. Não, mas a verdade começa por aí, na minha opinião pessoal, né? Você tem que acreditar no seu sonho. Exatamente. Se você acreditando, você terá pessoas que vão te acompanhar e acreditarão em você, a coisa vai se realizar. Agora, se você for esperar o outro acreditar para você começar a acreditar... Exatamente. É isso aí. Aí o próximo passo foi, com o dinheiro que ele ganhou de Branca de Neve, que foi o primeiro desenho que teve um plano de marketing, onde começaram a vender bonequinhos dos anões e tudo isso. Foi um sucesso tremendo. Todo o dinheiro que ele arrecadou foi para pagar as dívidas de todos os outros sonhos que ele tinha feito. Aí, como ele não parava de pensar,
E já estamos na década de 40, por aí, década de 40. Ele nasceu em 1901, ok? Os parques temáticos vieram muito tarde na vida de Disney, 1955. Ele já tinha 54 anos de idade. Mas a história dos parques é super curiosa, porque ele levava as filhas, duas filhas que ele tinha, Cheryl e Diane, ele levava as duas filhas para os parques que existiam na época, antes da Disneylândia, lá na Califórnia. Mas o Disney era um cara observador. No meus estudos da psicologia positiva e analisando os grandes nomes, gênios, principalmente do entretenimento, eu percebi uma característica. Esses gênios não têm as ideias assim da noite para o dia. Tá andando e uma luzinha aparece, faz um parque temático. Não é assim. Esses caras são observadores, eles observam, eles focam, eles veem o que ninguém vê. E o que o Disney viu? Ele levava as filhas para os parques e ao chegar nos parques da época, os parques eram feitos apenas para crianças. Então ele sentava-se num banco, comendo amendoim, desfrutando, feliz. Porque qual é o pai que não está feliz vendo seus filhos felizes? Então essa era a premissa básica do parque. Fácil para a criança vai estar feliz, os pais vão estar felizes. Mas o Disney sempre pensava além. Então ele observava, sentado num banquinho, olhando para as filhas brincarem, felizes. Aí ele olhava para o lado esquerdo, outros pais sentados, olhando os filhos brincarem. Olhava para o lado direito, avós vendo os netos brincarem. E aí nascia a grande revolução em parques temáticos no mundo, que existe até hoje, que foi a ideia do Disney falar, puxa vida, eu não quero esse pessoal, nem eu sentado aqui. Eu quero dar um zoom nisso, eu quero estar lá, ao lado das minhas filhas, eu quero estar brincando com elas. Então é fascinante como ele criou os parques. Não, por isso que hoje... E uma pausa aí até para... Eu fico imaginando nos dias de hoje, ninguém mais tem paciência para sentar, para olhar. Tanto que você tem essas brinquedotecas, você tem esses parques que você... até dentro do shopping. Você vai no shopping, você deixa teu filho brincando, vai fazer compra. Exato. Quem olha? Alguém que você nunca viu, que você não conhece, mas você está pagando para olhar. Exatamente. E tem que olhar. Exatamente. Hoje, então, quer dizer, veio atender uma certa necessidade até dos pais. Por que não os pais poderem brincar junto? Né? Ele conseguiu ver um nicho, né? Ele conseguiu ver um grande nicho do mercado que existe até hoje. Então, por exemplo, para as pessoas que estão vendo o seu programa hoje, agora tem uma visão, se não conhecia a história, que quando alguém fala para você, eu não vou para a Disney porque é para crianças, é alguém que não sabe a história. O cara criou exatamente porque os parques antes de 1955 eram apenas para crianças. Hoje é para adultos e crianças. E os adultos se divertem mais do que as crianças. Não, hoje tem parque só para adultos. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Então é fascinante. Mas e você se inspirou nessa história toda e resolveu buscar a tal da psicologia positiva porque você encontrou elementos em tudo isso. Exatamente. Encontrei esses elementos da psicologia positiva na vida dele, né, e de outros grandes gênios da indústria de entretenimento, principalmente foi o meu grande foco. Então quer dizer que a psicologia positiva, estou tentando entender isso em termos simples, né? Exato. De uma maneira leiga, mas para que fique de fácil entendimento. É simplesmente você ter uma atitude positiva, procurar olhar o lado bom das coisas. Exatamente. Mas não do sentido da poliana, não. Né? De ignorar que existem problemas. Não. E outra coisa, foi muito bom você tocar nesse assunto, Luciano, porque um dos grandes erros quando eu falo de psicologia positiva, não é que se você sair, vai para a praia no final de semana, simplesmente começa a chover, você vai sair correndo pela praia, que beleza que está. Não, você quer o solzinho ali. A psicologia positiva tem a ver com atitude. Não precisa também fazer uma tragédia, entendeu? Seria ideal que tivesse o sol. Mas como está chovendo, aí o que faz uma pessoa de psicologia positiva? Ele olha para a chuva, aí olha para a comida que ele acabou de comer, a água de coco que ele tomou, vai, puxa vida, tudo isso precisa da chuva. Olha que legal que é a chuva. Você está numa fila de supermercado, que acontece hoje em dia cada vez mais comum. Exato. Aliás, onde a gente não pega fila hoje, né? Exato. Tanto de seres humanos que habitam esse planeta, Exato. Qualquer lugar tem fila. Ao invés de ficar reclamando e brigando e xingando e se sentindo mal, porque, nossa, eu estou na fila, é você pensar, é você tirar o foco do problema, né? Aproveitar o seu tempo para outra coisa, de repente jogar um joguinho no celular, ficar observando o comportamento das pessoas, né? Exatamente. Ou seja, buscar não se causar nenhum tipo de mal, exatamente, né? Em função de uma situação complicada. Isso é fácil no dia a dia? Não é fácil. Mas eu, por exemplo, a minha vida, para todos os lugares que eu ia, lembra-se do meu sonho de ajudar meus pais. Sim. Então, o meu sonho foi através da educação